Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio da história de Diário de um Uber. Eu ia contar um fato que aconteceu já tem um tempo, mas essa semana aconteceu uma coisa que, nossa, deixou eu meio pensativo, sabe? E tem um lugar chamado, aqui em São Paulo, um pouco mais afastado, Calcaia do Alto. Eu fiz poucas corridas naquele lado lá, por aquele lado, e na minha opinião, tá? Minha experiência e vivência lá. Eu achei uma galera extremamente educado. Muito educado mesmo. Um pessoal humilde, assim, de agradecer, de elogiar. E eu falei, cara, deve ter alguma coisa na água da galera de Calcaia do Alto, porque eu cheguei até comentando nos grupos que eu participo, pros colegas também, Uber, eu falei, olha, a cidade, ela é, em alguns lugares, em alguns pontos, ela é ruim de rodar, porque é muita terra, muito cascalho, mas a educação do povo aqui, mesmo sendo no dinheiro, só que essa semana eu fiz uma corrida pra lá, e aí lá dentro eu comecei a rodar e caiu uma corrida de mercado, só que normalmente eu não faço mercado, eu vou explicar isso em outros vídeos. E lá era um mercado aqueles que não tem, bem tranquilo, sabe? De rua. E o que me chamou a atenção era a simplicidade da mulher. Era uma senhorinha, aparentemente ela tinha uns 75, 77 anos, não passava disso. E ela tava com os dois netos, um era de 10 e o outro era uns 2 anos mais velho, aparentemente. Devia ter uns 12. Era uma família muito simples, simples mesmo. E aí eu fiquei pensando, já pensou se eu sou aqueles motoristas? Eu sou muito calmo na minha vida. Mas já pensou se eu fosse aquele motorista estourado, ignorante? Ia dar ruim. Porque eu cheguei e quando a corrida dela caiu pra mim, já caiu assim, usuário novo, menos de 5 corridas, sabe quando aparece? E de mercado era a primeira corrida dela. E raramente cai pra mim corrida de mercado, porque o horário que eu rodo, ou o mercado tá fechado ou ele nem abriu, que eu sou da madrugada. Só que como era de dia, era em torno de umas meio-dia, tava rodando por ali pro Calcaia. E aí eu cheguei, quando eu vi que era mercado, eu falei, ah, é uma senhorinha, tá meio nublado, duas crianças. Peguei e fiz, parei. Nisso que eu parei, eu destravei o porta-mala do carro e nisso entrou a senhorinha e as duas crianças. E eu vi pelo retrovisor que o carrinho ficou encostado lá, mas cheio de... Não tinha muita compra, mas era fardo, sabe? Caixa de leite. E aí, se eu fosse embora, ela também não ligaria, juro pra vocês. Se eu pegasse e fosse embora com o carro, eu acho que ela voltaria depois pra pegar a compra, de tão simples que ela era. Aí eu peguei e falei, senhora, a compra da senhora não vai? Ela, gente, é surreal, mas ela falou desse jeito. Ô moço, o senhor não bota a compra dentro do carro? Aí eu falei, olha, botar eu não boto, mas eu ajudo. Aí ela, ai, me desculpa, é que eu tenho medo de quebrar o carro, porque a minha neta já viu o vídeo que era proibido pegar e abrir e dar ruim. Então, assim, na minha cabeça, ou ela veio de alguma informação que foi de algum motorista de mercado que deu medo nela, e na cabeça dela eu que colocaria a compra, e ela também não sabia como pedir. E assim, ela era muito humilde, muito mesmo. E aí eu falei, não, eu ajudo a senhora. Aí desceu os dois netos e fomos colocando a compra. E aí ela falou, me desculpa, é que é a primeira vez que eu peço o Uber. Minha neta que baixou o aplicativo. E a gente viu na internet que se a gente pegar e abrir, o motorista não gosta. Eu falei, não, fica tranquila. Colocamos a compra e seguimos viagem. E aí depois, mas ela é muito humilde, sabe? Não achou ruim. Só que aí eu fico pensando, se eu tivesse num dia péssimo e fosse um cara esquentado, talvez teria dado ruim. Só que ela era tão humilde que ela não ia... Pra ela ia sair do carro e ia ficar lá. E aí fica aquela reflexão, né? Aí eu comentei com um amigo meu, ele falou, ah, ela
certeza que ela tava fazendo. Tipo, eu falei, cara, se ela tava fazendo, ela merece um Oscar, porque tanto as duas crianças como ela, eles realmente eu percebi que era a primeira corrida deles dentro do aplicativo em mercado e era recente a conta, porque apareceu para mim. E aí fica aquela reflexão, né? Se eu achei, eu não tenho uma opinião assim, mas eu achei muito humilde. Eu falei, caracas, meu. Os três entraram, deixaram o carrinho do lado de fora e achavam que eu colocaria toda a compra. Mas eu não achei que eles foram soberbos achando que eu era um empregado ou me tratassem algo assim, sabe? E aí fica essa reflexão. Na minha opinião, dentro das corridas que eu já fiz lá em Calcaia do Alto, eu achei todos os passageiros, sem exceção, com uma educação muito, muito, muito mesmo. De dar bom dia, boa tarde, agradecer, sabe? E serem muito gentis, tá? Nos próximos vídeos eu vou contar experiências de outros lugares. Tem um bairro aqui que eu acho extremamente mal educado, eu acho que sem exceção, acho que a água lá nem chega. E aí é isso, tá bom? Mais um vídeo aí pro meu diário de um motorista. Até mais, gente!